Bom dia, boa tarde, boa noite. Deus abençoe vocês. Quero trazer uma palavra para essa manhã, tarde ou noite, depende da hora que você vai escutar. Começando meditando, né? Começando meditando em Romanos 12, Romanos capítulo 12. Gostaria de estar meditando alguns dias sobre essa escritura e fazendo de pouquinho em pouquinho, amém? Para que o Senhor possa nos abençoar poderosamente. Gostaria de selecionar duas versões diferentes, a versão Almeida do 2009 e a versão transformadora é, dessa escritura de Romanos 12. Então, vamos para Romanos 12, versículo 1 e versículo 2. Eu vou ler nas duas versões, amém? Para que Deus possa nos abençoar. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa foi a versão Almeida. Na versão transformadora, versículo 1. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. 2. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Amém? Até aqui, nessa escritura, nós vamos fazer isso aos pouquinhos. Glória ao nome do Senhor Jesus. A escritura do Senhor é perfeita, amém? A palavra do Senhor é maravilhosa para nós nesse dia. Primeira observação é que nós devemos fazer é que esse capítulo 12, claro que está interligado com o capítulo anterior, capítulo 11, que eu tomei a liberdade de só ver o último versículo do capítulo 11, o verso 36, que diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja glória eternamente. Amém. E aí já vem, rogo-vos, pois, ou portanto. Aqui, essa escritura está, claro, interligada, como toda escritura, boa, maravilhosa, se conecta. E aqui o apóstolo Paulo escreve dizendo: rogo-vos, pois, é como suplico, né? Como eu usei a versão transformadora, suplico, suplico. Para quê? O que ele está pedindo com esse rogar, com esse suplicar? Ele não está mandando, ele está rogando, ele está pedindo, mas de uma forma que chega aos corações. Então ele está pedindo, suplicando aos irmãos pela compaixão de Deus. Ou ele diz suplico e diz diretamente para que nós venhamos entregar o nosso corpo a Deus. Apresentei-vos o vosso corpo em sacrifício vivo. Se apresentar, né, é a forma de que você vai, não de forma forçada, não porque te obrigaram a fazer isso, não porque te imputaram fazer dessa maneira, mas ele diz assim: se apresente, se apresente. Ou seja, faça de livre escolha, faça de livre escolha esse se apresentar, se entregar ao Senhor. E diz que entrega o seu corpo, apresenta o seu corpo e diz que na versão Almeida, sacrifício vivo.
Por quê? Porque ele está trazendo um contraste. Essa palavra está trazendo um contraste, traçando um contraste como sacrifício. Se apresenta como sacrifício vivo. Está trazendo um contraste aos sacrifícios que eram feitos na lei. Exceto que quando o sacrifício era apresentado, já tinha sido sacrificado, já estava morto. Já estava morto. Eles matavam o animal e apresentavam o sacrifício. Aqui a palavra do Senhor está fazendo esse contraste. Não, você não vai estar morto, você vai se apresentar vivo para Deus. O vosso corpo, a sua vida vai ser apresentada viva. O contraste é esse, dos sacrifícios que eram feitos na lei, que o animal já era apresentado como sacrifício e entregava morto. Nenhum animal foi entregue vivo. Aí é a ideia do sacrifício. Então, a única morte que a Bíblia fala que no Novo Testamento, que foi a morte do Cordeiro de Deus, foi para tirar o pecado do mundo. Está falando do Cristo, que aí ele fez o sacrifício, o único sacrifício, para que não fizesse mais essa parte dos sacrifícios da lei. Ele se apresentou. Ele se apresentou e já não há necessidade de nós, por isso, não há necessidade de nós apresentarmos qualquer tipo de animal no altar, como era feito antes. Não há mais essa necessidade, porque o cordeiro já foi apresentado. Amém? Mas aqui a palavra do Senhor diz: vocês devem se apresentar como sacrifício vivo diante de Deus, para aquele que é Senhor, o Todo-Poderoso. Porque Jesus já se fez pecado por nós, agora a gente já tem um livre acesso de se apresentar vivo. De se apresentar vivo diante de Deus. Aleluia. E aí diz que é um sacrifício vivo, santo e agradável. Vou repetir. Diz que é um sacrifício vivo, santo e agradável. E é o culto, está dizendo, o culto racional. Então, quando nós nos apresentamos diante de Deus, nós temos que estar, primeiro, motivado pelo amor de Cristo, ou seja, o ato, a atitude do que ele já fez, também nós, por amor, nós nos apresentamos ao Senhor. Não pode ser de forma obrigatória, por isso se apresente a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. Amém? Nós devemos considerar que isso vai agradar a Deus quando nós fazemos isso. Na lei, né, do Antigo Testamento diz que os animais que eram oferecidos eram sem defeito, eram considerados santos. Por quê? Porque não tinha defeito, não tinha marcas, não tinha. Era um sacrifício que o animal era apresentado de forma. O animal tinha que ser saudável, tinha que estar em perfeitas condições. Era exigido dessa maneira. Deus não está exigindo isso o corpo físico. Claro, nós estamos diante de Deus e você vai diante de Deus com o seu físico. Mas o que ele está dizendo é que você deve se considerar, entrar na presença de Deus como santo, entregando-se a Deus dessa maneira, como instrumento para Deus. Não é um ritual, não é um ritual, gente, mas é realmente ser santo. É realmente ser de santos porque eu sou santo. Aleluia. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Ele está nos chamando para se apresentar diante dele. E de forma racional. Ninguém pode dizer que chegou na presença de Deus, eu simplesmente caí aqui de paraquedas. Não é isso. Ah, eu fui obrigado, né? Porque parece que muitas vezes é obrigado, já ouvi gente falar,
né? Eu fui porque me obrigaram. Ah, eu fui por causa de você. Ah, eu tô lá por causa desse, daquele. Eu tô lá porque a minha esposa me obrigou. As esposas, né? Tô lá porque você me impôs estar lá para te acompanhar. Não, não. No mesmo Romanos, livro de Romanos, capítulo 6, verso 13, diz assim: Não ofereça os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de justiça. Antes, ofereçam a Deus, como quem voltou da morte para a vida, e ofereça os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça. Aleluia. E o verso 14 diz: Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Vocês já não estão debaixo da lei, vocês estão debaixo da graça. E assim, quando você se apresentar diante de Deus, vá com essa intenção. Não se ofereça para esse mundo, para o pecado, para as coisas dessa terra. Não se ofereça para Deus. Se ofereça para o Senhor. E não é de forma obrigatória. Me fizeram chegar até aqui. Não. O Senhor é cavalheiro, o Senhor é educado, o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, do juízo, da justiça. Então, muitas vezes vai haver essa questão. Me obrigaram, me falaram. Peraí, muita calma. Se foi feito dessa maneira, você está equivocado. Vai conhecer o Senhor novamente. Se foi feito dessa maneira, está equivocado. Está equivocada. Deixa o Senhor fazer essa obra na tua vida. Aleluia. Engrandecido seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Então, nós não fomos obrigados. Nós não fomos obrigados. Amém? Hebreus 13, verso 15 e 16. Hebreus 13, verso 15 e 16. Olha que maravilha. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus o sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem, de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Aqui fica muito clara essa escritura, fica muito clara o que você deve entregar como sacrifício e o que você deve fazer. E é tão interessante que diz fazer o bem e de repartir com os outros o que você tem. Pois tais sacrifícios, sim, essas coisas agradam a Deus. Essas coisas agradam o Senhor. Eu recomendo essa leitura de Hebreus 13. Eu recomendo essa escritura. Recomendo para que vocês leiam. Muito interessante, vai combinar com o que nós estamos falando. E aí diz que o culto racional, né? O culto racional, o culto pensado e não o culto obrigado, como eu disse agora. Você vai se apresentar de forma racional, você está entendendo. Você está entendendo o que você está fazendo. Você está entendendo o que você está praticando. Você está entendendo que a forma como você se apresentou, né? Se apresentou como sacrifício vivo, é porque você entendeu. É porque você entendeu. Então, isso é muito interessante de observar. Você entendeu. O culto racional é esse. Eu não fui obrigada, eu não estou aqui forçada, ninguém me obrigou a estar aqui, e se obrigou, fez de maneira incorreta, e se eu me deixei obrigar também foi incorreto. O culto racional vai representar o que você entendeu até agora. Sim, eu quero me apresentar a Deus. Aleluia. Glorificado seja o nome do nosso Senhor. Na segunda parte, segundo versículo, diz assim: E não vos conformeis com esse mundo.
Ou não vos conformeis com a presente era, tem outra versão. Não está de conformidade, ou seja, não aceite, não se conforme. E aí, na versão Almeida 2009, diz: E não vos conformeis com esse mundo. E a versão transformadora não imite o comportamento e os costumes, né? Vai um pouco além. Mas eu quero te inquietar com essa escritura, eu quero te inquietar com a seguinte maneira. O que está dizendo? Você não precisa seguir a moda, você não precisa seguir os costumes, você não precisa seguir a sociedade mundana, o que ela está ditando, o que ela está impondo. Diz que não é para você seguir essas modas, esses costumes. O que acontece nessa presente era, no que nós estamos vivendo até o dia de hoje, dia 1º de novembro de 2021. Diz, você não precisa ficar moldado a isso. Não se conforme, ou seja, não esteja de acordo. Não se conforme, não seja conforme a esse mundo. Eu posso dizer, você pode ser inconforme às coisas que estão acontecendo. E aí diz, mas transformai-vos. E essa é a parte que realmente me trouxe até essa escritura. Eu comecei pensando em transformação, uma semana falando sobre transformação, e realmente foi nessa parte que eu me detive para seguir estudando Romanos 12. Transformai-vos, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aleluia. Mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Glória a Deus por isso, por essas duas versões, tá? Diz transformar-vos pela renovação e diz transforme por meio de mudança. Transforme por meio de mudança. Aleluia. Transformar, o ato de transformar significa alterar, modificar, mudar, converter ou conversão, variação, transição. Glória a Deus por isso. Renovação, reforma. E o inverso disso, o antônimo de transformar, diz conserve, conservação. Ou seja, você tem escolha aqui. Você transforma ou você conserva o estado que você está. Mas a Bíblia está nos advertindo, nos chamando a atenção nessa escritura. É necessário transformar. É necessário transformar. O ato de transformar. Aleluia. Ou um outro sinônimo, mudança para uma nova forma. Você vai deixar a forma atual para ter uma nova forma, que significa metamorfose. Significa metamorfose. Mutação, transfiguração, transmutação e mudar, né? Mudar. Mudança para uma nova forma. Você tem duas maneiras de ver isso. O ato de transformar ou uma nova forma. A forma anterior fica para trás e você entra na nova forma. Aleluia. Então, o que a Bíblia está nos propondo quando diz transformar, mas ela não diz transformar, estava falando do corpo, você apresentou o teu corpo, agora está dizendo a tua mente. Apresenta a tua vida primeiro, se apresente diante de Deus de forma voluntária e de forma consciente e racional. Depois ela diz, e não se conforma, se transforma. Mas se transforma em quê? Em que você está se transformando diariamente? Em que você está se transformando dia após dia? Quem é você? O que tem sido você? A Bíblia está falando, transforma pela a renovação da vossa mentalidade, da tua mente, do teu pensamento. Então,
Deixe o seu modo de pensar e deixe ser mudado pelo Espírito Santo. Para que você possa reconhecer a mudança que ele está te dizendo hoje, para mim e para você, diz que essa mudança do teu pensamento, essa mudança do vosso entendimento, essa mudança da tua mentalidade, o que ela vai fazer? Essa transformação. Ela vai fazer você experimentar. Ela vai fazer você experimentar. Qual seja, qual é, vou mais longe, qual é? Qual seja a boa, a perfeita vontade de Deus. Está nos chamando a rever, a ver qual que é essa experiência que a palavra de Deus está querendo trazer para nós hoje. Qual é essa experiência que você deve retirar dessa palavra de transformação? Aleluia. Não está dizendo que você vai escolher. Isso me pareceu super interessante. Dessas três vontades de Deus, boa, agradável e perfeita, não está dizendo que você vai ter que escolher entre as três. Vai dizer que as três são boas escolhas para você. Escolha as três. Escolha as três. Na classificação, eu li uma coisa interessante quando eu estava estudando. Existem certas pesquisas de mercado que eles querem medir algum produto, se o produto é bom, tem a boa aceitação e tal. E aí você coloca bom, muito bom, ótimo. Então, aqui quer dizer que você vai ter a capacidade de entender que as três coisas que está dizendo aqui, boa, agradável e perfeita, a vontade de Deus, você pode experimentar as três. As três é um conjunto, não está dizendo separado. Aceita se é boa, aceitável e perfeita. Não é uma pesquisa de mercado, irmãos, irmãs, não é. É antes, é o reconhecimento da vontade de Deus. Aleluia. E eu li algo interessante. Diz assim: alguns cristãos obedecem a Deus, porque sabem que isso é bom para eles e temem ser disciplinados. Outros o fazem porque acham a vontade do Senhor aceitável. Todavia, a devoção mais profunda é daqueles que amam a vontade dele e acham perfeitas. Agora, eu quero que você faça o exercício da somatória do que Deus tem para você. É bom, é agradável e é perfeito. E essa é a vontade de Deus. Quando você mudar, deixar essa transformação começar na sua vida, você vai começar dando um passo. Você vai deixar a forma anterior, que te conformava, que te moldava, que te fazia conforme os preceitos desse mundo, conforme o curso dele, dessa sociedade, dos costumes, da moda. Você vai deixar de se conformar e ser moldado e vai ser transformado. Transformado aonde? Aonde? No teu pensamento, na tua mente. Aleluia. Vai ser essa alteração, vai ser essa conversão, vai ser essa renovação e vai ser essa metamorfose na tua vida. Não imitem os comportamentos. Não se conformem, mas seja transformado no dia de hoje. Comece deixando e imitando esses comportamentos. E transforma. E transforma. Seja transformado. Aleluia. Seja transformado. Mas não é por mim, não é por ninguém. É pelo próprio Espírito Santo de Deus que vai haver essa transformação. E quando você entender, aí diz que você vai
começar a experimentar essa vontade de Deus. Experimentar, ou você vai ter essa experiência com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está nos faltando isso, esse entendimento. Está nos faltando isso, esse profundo, de entrar nesse profundo. A transformação é fácil? Não, porque ela vai pedir, vai requerer de nós esse desmoldar, vamos dizer assim, desmoldar para poder ser transformado. Você vai sair fora do molde que você está atual, ou desses últimos anos, desses últimos tempos, e vai ser transformado. Você vai sair desse molde, do molde, e vai ser transformado, conforme o Espírito Santo de Deus quer. E isso vai ser bom, vai ser agradável e vai ser perfeito. E não vai ser uma imposição. Por isso, requer que você tenha um culto racional. Por isso, requer que você tenha esse entendimento. Por isso, requer que você tenha essa maturidade. Essa maturidade. Você não pode ficar entre o reino de Cristo e o império desse mundo. Essas duas coisas não podem coexistir em você e nem em mim. Por isso que essa palavra é tão poderosa para nós essa manhã, tarde ou noite. Essa palavra é poderosa para nos fazer entender que o que ele está falando, ele está rogando. E o que ele está rogando, o apóstolo Paulo, é porque ele já estava entendendo o que ele deveria fazer, o que ele deveria ter em Deus e o que ele deveria experimentar. Por isso ele não impõe, ele diz, isso vai ser bom para você, mas é uma escolha sua. É uma escolha na tua vida. Amém? Essa é a palavra, iniciando pois a abertura, né? Eu quero falar sobre Romanos 12, por alguns dias, meditando essa escritura. Amém? Que Deus possa te abençoar poderosamente. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus.